Boa noite, milionários. Acho que demorou ainda um pouquinho. Amém. Aleluia. Queridos, enquanto eu estava meditando acerca do que eu iria ministrar hoje à noite, eu estava estudando sexta-feira. Normalmente nós passamos o tema da ministração 48 horas antes, normal, 48 horas antes da ministração, no mínimo 48 horas antes, né? E eu estava meditando sobre o que é que eu iria trazer. O Espírito Santo me levou ao Evangelho de João, no capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. No versículo 14, há um versículo que me chama a atenção, 3,14, revista Corrigida Fiel. Corrigida Fiel. Almeida Corrigida Fiel. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Quem falou isso foi Jesus. E eu fiquei meditando sobre isso, e vou falar um pouco da história, o contexto, o fundo histórico disso que Jesus falou, e me veio o tema acerca da ministração de hoje, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Normalmente, esse tema veio quando eu li esse versículo aqui. Normalmente, quando estamos falando sobre olhar para algo, estamos falando de objetivo, estamos falando de alvo, mas também nós olhamos para alguma coisa quando precisamos dela. Sim ou não? Quando nós precisamos dela, eu preciso tomar água, então eu olho e tomo água. Dificilmente você precisa de algo e vai tateando sem ver. Não, você sempre olha. Toda a história humana, tanto da antiga aliança quanto na nova aliança, aponta para Jesus. Jesus é o tudo. Jesus é a vida. Ele é simplesmente tudo. Pensem bem, escuta bem essa história. Tudo, desde o Gênesis até Malaquias, Velho Testamento, Velha Aliança, se apontava para o futuro. Se apontava para o futuro. Quem? Jesus. O Calvário, Jesus. Sempre Jesus. Na Nova Aliança, depois que Jesus ressuscitou, a partir daí a história do mundo aponta para o passado. Jesus. Sempre é Jesus. Por quê, pastor? Porque sem Ele, a gente não existiria. Porque tudo foi feito por Ele. E nada sem Ele se fez. Ele é simplesmente tudo. Ele é o dono da igreja. Nós que servimos aqui na igreja, seja nos conselheiros, louvor, diaconato, comunicação, departamento infantil, qual a área que for, serve a Ele. Na verdade, quando uma pessoa vem para a igreja, que está servindo na igreja, eu estou ajudando lá o pastor. Não, você está servindo ao patrão. Você está trabalhando para o patrão. É Ele que é o patrão. O pastor também serve a Ele. Todos servem a Ele. E Ele paga bem. Mas quando estamos falando sobre isso, de servir a Jesus, os nossos olhos têm que estar voltados para Ele. E muitas vezes nós estamos passando por certas circunstâncias adversas que Deus nunca planejou para a nossa vida, porque simplesmente tiramos os olhos dele. E colocamos aonde? Na circunstância, no problema, na necessidade. Quando você tira os olhos de Jesus, rapaz, tu vai afundar. A coisa não vai dar certo. Porque tira os olhos de quem? Da solução.
Não importa o tamanho do seu problema, Jesus é sempre a solução. Não importa o tipo de questionamento que você tenha, Ele é sempre a resposta. É por isso que um crente, uma pessoa quem já nasceu de novo, faz assim, por favor, ok? Todo mundo que já nasceu de novo deve tirar um momento para adorar a Jesus. Todo dia. Todo dia, Senhor, eu te adoro. Jesus, eu te adoro. Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Rei, Tu és o meu dono, Tu és o meu tudo. E a Bíblia diz que mesmo Ele, sendo Rei, Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, não existe nada maior ou mais importante do que Ele. A Bíblia diz que Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diz: tu é irmão de Jesus, ou irmã de Jesus. Ou seja, o nosso irmão é o nosso patrão. O nosso irmão nos dá vida. Ah, eu sou filho de Jesus. Não, você não é filho de Jesus. Segundo a Bíblia, você é irmão dele. Você é irmã dele. E ele é o seu Senhor. Quando você nasceu de novo, no dia que você decidiu fazer de Jesus o seu Salvador, você abriu a sua boca e disse o quê? Jesus é o meu Senhor. Senhor, no grego, kurios, aquele que manda e é obedecido. A pergunta é: para quem você está olhando hoje? Na sua vida. Eu não estou me referindo no culto, eu estou me referindo na sua vida. Para quem você está olhando? Para quem ou para o quê? Vou dizer de novo: para quem ou para o quê você está olhando? Se você olhar para Jesus, as coisas vão andar, vai funcionar, porque os seus olhos estão fixos nele. Eu já contei aqui, mas vou contar de novo, porque eu estou com o microfone, sou o pastor, conto quantas vezes eu quiser, e vocês têm que ouvir. Amém. Aleluia, glória a Deus. Eu tenho um amigo, né, que a Bíblia diz que aqueles que morreram, quando você nasce de novo, você não morre mais, você adormece. Você dorme. A Bíblia diz que quem crê em Jesus não morre mais. O corpo se desfaz, mas nós que somos o Espírito, não. A gente sai desse corpo. Então a Bíblia diz bem claro, dorme. Então tem um amigo meu e da Neide, que já dormiu no Senhor. O nome dele é Gilson, é um profeta de Deus. E nós estávamos conversando acerca de alguns assuntos. Ele era paraquedista na época. E ele contou para mim, ele disse que quando eles pulavam do avião, era aquilo, né? Daquela coisa, vem todo mundo, chegava naquela velocidade, na altura certa, então acionava o paraquedas e pronto. Começava a contemplar as belezas do Pai, segundo ele falando, contemplando as belezas do Pai, era uma maravilha. Só que eles tinham um alvo, um círculo bem grande no chão, onde eles deveriam pousar. O detalhe é porque quando ele fez o curso, aí quando foi a primeira turma, né, que subiu lá, rapaz, ninguém pousava no bendito do alvo. Tinha uns que passava direto, teve outro que quase que era atropelado por uma carreta, que foi parar mesmo numa pista. Tinha outros que ficava preso nas árvores, mas não pousava no bendito do alvo. Aí o instrutor saltou, pousou certinho, bem no meio. Aí disse: não, peraí, você esqueceu de ensinar essa pra gente. Por quê? Disse: rapaz, tu pousaste no alvo. E a gente, olha só, fulano, tá ali tentando sair da árvore, ficar pendurado na árvore. Como é que você consegue pousar aí? Ele disse: esse é o problema, porque quando vocês pulam, quando fica ali, vocês ficam tentando ajustar o paraquedas para pousar aí. E vou falar uma coisa para vocês: nunca dá certo. Por que nunca dá certo? Porque por mais que você se esforce nesse sentido, você jamais vai pousar. Tá, e como é que a gente faz? Simples, olhe para o alvo. Olhar, só olhar.
Se quando você vê que o alvo está do lado de lá, vira toda a costa e fica de olho nele. Se tiver do lado de lá, vira para aí. Se estiver atrás, então você dá um jeito para poder ficar de olho. E fica só de olho no alvo. Não tira os olhos. O seu corpo vai seguir o seu olhar. Quando você coloca, ele diz, o instrutor dizendo, quando você coloca o olho no alvo, todo o seu corpo vai se ajustar automaticamente, sem você fazer esforço nenhum. Nem precisa pensar, suas mãos vai fazer, e vocês não podem ir. Aí foi todo mundo de novo. Todo mundo pousou no alvo. E ele contou isso. Aí ele parou, ele, profeta, gente, tem um negócio meio estranho de vez em quando, né? Aí ele parou assim e disse, tu entendeu, né, cara? Eu digo, entendi. Olha para onde você está olhando. Ele disse, então, veja para onde você está olhando. Pronto, eu me lembrei disso. O nosso problema, queridos, é porque nós tiramos os olhos de Jesus. Quem é Jesus hoje? É a palavra. Quando você tira os olhos de Jesus, rapaz, por mais que você faça e ajuste, não dá certo. Não vai atingir o alvo. Você pode até alcançar alguma coisa, mas não o que você quer. Você pode até conseguir alguma coisa, mas quando você tira os olhos de Jesus, você alcança, mas não o que você quer. Pode chegar perto, mas não é o que quer. Não é o que Deus planejou para a sua vida, não é o que Deus planejou. Por quê? Porque está olhando para outras coisas. Detalhe, outras coisas lícitas. Lícitas. Mas é necessário manter o foco. Como é que a gente mantém o foco, Senhor? Na palavra. Oh, Jesus, amém. Então eu vou ficar com a Bíblia assim o tempo todo. Né? Não. Quando estamos falando de olhar para Jesus, estamos falando de Jesus ocupar o seu pensamento, o seu coração, ocupar todas as suas atitudes. Tudo aquilo que você, escuta bem, tudo aquilo que você planejou fazer, a palavra tem que estar dentro. Casar, abrir uma empresa, sei lá, mudar de cidade, entrar no ministério, a palavra tem que estar dentro. Se você faz algo, mas a palavra não é o propósito principal, você não está olhando para Jesus. Eu não vou abrir lá, porque tem mais outros versículos para tratar, mas eu preciso falar disso para vocês. Os discípulos estavam num barco e Jesus tinha ido orar no monte. E veio um vento muito forte, deu um vento doido lá, um negócio lá, tudinho, e aí começou a tempestade. Era altas horas da madrugada, para quem não sabe, não existe luz no mar, é tudo escuro. Não, porque tem gente que acha que tem uns postes de luz, né? Tem não, querido, tem não, é tudo escuro. E ondas enormes, e aqueles homens tentando ver se mantinha o barco, pelo menos manter o barco sem afundar. De repente eles olham ao longe, lá vem aquela sombra preta. E onda subindo, e lá vem. Rapaz, quando eles olharam que viram, ai meu Deus, é uma alma penada, é um fantasma. Vixe, cruz credo, misericórdia, ave. Aí, quem era? Era Jesus, que vinha andando por cima das águas. Mas pastor, eita, bando de caba macho, tudo com medo, né? Deus do céu, gritando de medo. Aí Jesus disse, não temas, sou eu. Ei, não tenho medo não. Ei, é eu, ó, é eu aqui. Mas, pastor, esse povo besta, se tu estivesse lá, pensa comigo. Detalhe, tu nunca viu ninguém andar por sobre as águas. Você nunca viu ninguém andando por cima das águas. Então, antes de criticar, fica no lugar deles, que eu quero ver. Tu não ia meter o grito também. Além das ondas, vinha alguém andando por cima. Que é isso? Mas aí Pedro disse, se é você, Jesus, se é você, Senhor, manda-me ter com você. Aí Jesus disse, não, Pedro,
Tu jejuaste hoje? Passaste quanto tempo orando em línguas? Eu estava orando, rapaz. Tu tá com medo? Foi? Não. Jesus só disse uma palavra. Jesus foi curto e... Não, ele não foi curto e grosso, não. Foi só curto. Curto e doce. Ele foi curto e doce. Ele só disse uma coisa. Vem. Ó, a palavra vem. Baseado nessa palavra, Pedro vai, salta por cima da borda do barco dele e sai caminhando por cima das águas. Por causa de uma palavra. Vem. Porque uma palavra de Jesus muda qualquer coisa que estiver ao seu redor. Só basta uma. Mas, preste atenção na história. Lá ia Pedro caminhando por cima das águas. De repente, só que interessante, ele caminhou por cima das águas, mas não estava bonança não, gente. Continuava os ventos, continuava a onda, sobe e desce, sobe e desce. Pensa comigo, aquelas ondas enormes. Pedro, ao invés de colocar os olhos em Jesus, colocou os olhos aonde? Na circunstância, no tamanho da onda. Pedro colocou, ele se sentiu enfraquecido. Mas por que ele se sentiu enfraquecido? Porque tirou os olhos de quem? O nosso problema também é muitas vezes isso. Está lá, né? Conta no banco, no vermelho. Está tudo no vermelho. Ô Jesus, o que é que eu faço, meu Senhor? E agora? Você tirou os olhos de Jesus. Mas eu orei, mas tirou os olhos de Jesus. Quando seus olhos estão em Jesus, a sua boca automaticamente fala: Ele é o meu Senhor, nada me faltará. É automático. Por quê? Porque o seu pensamento está voltado nele. Lembra do paraquedas? O alvo lá embaixo, não, mas o corpo ali. Mas quando colocasse os olhos no alvo, o corpo automaticamente iria fazer. Quando você coloca o seu pensamento na palavra, em Jesus, quando você está olhando para Jesus, a sua boca vai simplesmente estar alinhada com isso. Ele tirou os olhos. E aí, quando ele tirou os olhos, teve medo. Aí veio o medo, que antes não tinha. Teve o medo e começou a andar. Glória a Deus que ele não afundou de vez, né? Então, ele começou assim, já foi, né, descendo. Ele começou a afundar. Rapaz, se tivesse sido lá embaixo, Jesus tinha que mergulhar, porque, né, o homem... Enfim, mas vocês estão entendendo isso por quê? Porque tirou os olhos. Aí Jesus vem, chega perto dele, levanta, homem! Por que você duvidou? Por que tirou os olhos de Jesus? Eu gostei do que eu vi certa vez no Instagram e repostei. Quando você sai de uma igreja por causa de pessoas, você nunca esteve lá por causa de Jesus. Jesus é o ponto central da igreja. Nunca, escuta bem, nunca pense que o fato de você estar aqui é por causa de A ou B. Se for por causa de A ou B, no final nós vamos fazer o apelo e você vai nascer de novo. Porque aqui você tem que estar por causa de Jesus. É Jesus, Ele é o ponto. É isso que você tem que ficar olhando o tempo todo. Estão entendendo isso, gente? E aí Pedro levantou Pedro e os dois voltaram caminhando, né, para o barco. Então, não critica Pedro, porque ele começou a afundar, porque tu também nunca andaste por cima das águas, até que eu saiba. Então, enquanto você não estiver andando, fica calado que é melhor. Tá certo? Ou senão você pode treinar, vai na piscina e vai lá. Amém, queridos? Mas, voltando para o versículo que nós estávamos falando aqui, Jesus disse assim: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, vamos ver o contexto do que Jesus estava falando aqui, Números capítulo 21. Números capítulo 21. Aleluia. Deixa eu molhar mais as palavras. Para facilitar, né? Versículo 4.
Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, observe agora uma coisa, a alma do povo angustiou-se naquele caminho. Alma, nós sabemos que é mente, intelecto, emoções e vontade. Tá certo? Eles estavam caminhando, estavam em direção a Canaã. A alma angustiou-se. O que quer dizer isso, pastor? A alma angustiou-se? Mas, espera aí, qual era o problema? Qual era a dificuldade? Por que eles se angustiaram no caminho? Por que a alma deles, a mente deles? No versículo 5, angustiou-se, versículo 5, e o povo falou contra Deus e contra Moisés. Contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água existe, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Há umas versões que dizem, estamos cansados desse pão miserável. O tal do pão vil, o pão miserável, era o maná que Deus mandava. Para aí, deixa nesse versículo aí, por favor. Deixa nesse versículo. Isso começou como? Um pensamento. Pensamento. Eu estava conversando com, não me lembro com quem, estava conversando essa semana, acerca de muitas vezes pessoas que elas lutam para conseguir alguma coisa. Aí quando consegue, se enfada daquilo. Despreza aquilo. Seja o que for. É uma briga grande para chegar ao primeiro R$1 milhão. Chega no R$1 milhão. Se fosse 2 milhões seria melhor. Amém. Você não deve ser conformado não. Parta para os 2 milhões. Mas se alegre com o que você tem. Para quê? Para que ao invés de se alegrar, muitos crentes fazem isso, ao invés de se alegrar com o que tem, se entristece com o que parece não ter. Eu fui campeão de basquete lá onde eu morava, no estado do Azuay, né? Foi, com esse corpo e tudo. Eu era pivô central e nós teve o campeonato dentro de colégios do estado, da província, e fui campeão de basquete. E aí todos nós recebemos uma medalha de ouro, que foi o campeão. Não era de ouro, tá? Brilhava como ouro, mas não era de ouro, né? Era uma medalha lá, dourada, até dourada, banhada a ouro, é dourada. Vamos lá. Então, diversas vezes eu colocava o que eu ganhei, botava assim pendurado e gostava de ver, de observar. Porque aquilo ali tinha sido com esforço. Não foi fácil. Algumas vezes eu me machuquei jogando. Algumas vezes me machucaram eu jogando. E algumas vezes também eu machuquei os outros. Mas é outra história, né? Enfim, estava lá. Se alegrar com aquilo que Deus te dá. É só um parêntese aqui. Esse povo, no meio do caminho, se deixar enveredar com pensamentos até mesmo contra o que Deus lhes dava todo dia. Todo dia. Eles simplesmente, do nada, começaram a reclamar, a falar. E, irmãos, vou te dizer uma coisa, Deus detesta murmuração. Deus não gosta de murmuração, não. Versículo 6. Então o Senhor, aqui está dizendo que foi o Senhor, gente. O Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo e morreu muita gente. Muita gente. Porque eles... pastor, peraí, o senhor vinha falando sobre a graça. Aí aqui não tem graça não, pastor? Pensei que até a mensagem hoje ia ser graça. Estou falando sobre a graça. Havia a graça de Deus. A graça de Deus nunca deixou de existir. Nunca deixou de existir, ok? Certo? Mas aqui o povo estava sob a lei, porque eles escolheram estar sob a lei.
Quando o povo saiu do Egito até chegar ao Monte Sinai, não morreu ninguém. Ninguém foi ferido. Até o Monte Sinai. Quando chegou no Monte Sinai, que eles expressaram o que queriam a Deus, aí Deus lhes deu a lei. Aí começou. Foi a partir daí, desse momento, que começou. Mas isso é história para domingo. Domingo a gente fala, domingo é ceia, a gente vai falar um pouco sobre isso aí. Mas o que eu quero trazer para vocês, aqui eles estavam sob a lei. E sob a lei, meu irmão, pecou, acabou. Bateu, tchau. Não tinha Jesus na época, nesse momento não. Foi por isso que aconteceu. No versículo 7, por isso, por quê? Por causa das serpentes. Não foi arrependimento não, tá? Foi por causa das serpentes. Por isso, o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Agora é aqui que começa o versículo 8, que é justamente sobre o que nós estamos falando. Então o Senhor disse a Moisés: faz a serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo aquele que, tendo sido picado, olhar para ela. Moisés fez uma serpente de metal, a pôs sobre uma haste, e sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Aqui que Jesus estava falando, ele disse: como Moisés levantou a serpente, importa que eu seja levantado. Onde ele foi levantado? Lá na cruz. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós éramos pecadores. Estávamos com passagem só de ida para o inferno. Mas quando olhamos para Jesus, naquela cruz, vida chegou para nós. É isso que está dizendo. Quando nossa mente, o nosso coração está voltado para aquele que foi traspassado por mim e por você, vida se manifesta dentro de nós. É por isso que o crente ficar doente não é normal. 3 améns, glória a Deus, vamos lá. É por isso que o crente ficar doente não é normal. Por quê, pastor? Porque naquela cruz ele levou os nossos pecados e a consequência deles. Qual é a consequência deles? A doença. Por isso que crente não tem que aceitar pobreza como normal. Não, pastor. Todo canto tem pobre. Não na tua casa. Tudo bem, mas na sua casa não. Por quê? Pois conheceis a graça, olha aí a história, graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre lá na cruz, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos, não pelo nosso trabalho árduo, e sim pela graça de Deus. Porque a bênção que vem do Senhor, ela não acrescenta dor, ela não acrescenta trabalho árduo, ela enriquece. Não estou dizendo que você não deve trabalhar, afinal de contas, Deus criou o homem. Deus não criou o homem casado, mas criou ele trabalhando. Quer casar, vai trabalhar primeiro. E mantenha-se trabalhando, que é para manter a casa. Amém? Mas o trabalho árduo, o trabalho duro, se matar e lá vai, não é de Deus não. Não é de Deus não. É necessário confiar mais em Deus do que nas suas mãos. Vou dizer de novo, é necessário confiar mais em Deus do que nas suas mãos. Amém. Olha para Jesus, olha para Jesus. Vocês estão entendendo isso, gente? Amém? Vamos em frente, vamos em frente. Abre, por favor, Evangelho de João, capítulo 8. Jesus vinha falando com os judeus, falando acerca dele. Jesus falava muito acerca dele. E ele vinha falando sobre isso. E os judeus ficavam, digamos assim, altercando-se com ele, discutindo, lá vai aquela coisa toda. No versículo 56, 8:56.
Jesus diz: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Ele viu e se alegrou. Rapaz, eu fiquei, Abraão viu o dia de Jesus? Viu a Jesus? Abraão? Como é que foi isso? Então, vamos lá. Gênesis, capítulo 22. Deus diz para Abraão: Abraão, pega o seu filho. Cadê? Onde é que está? Seu filho, teu único filho, Isaque, a quem tu amas, vai na terra de Moriá e oferece ali em holocausto em uma das montanhas que eu te direi. Ele só tinha um filho e foi trabalho para esse menino chegar. Foi 25 anos crente para esse menino chegar. Quando o menino chega, que cresce, aí Deus diz: oferece ele sacrifício. O que ia ter de gente dizendo: peraí, não é Deus não, sai Satanás, está barrado. Não, mas aqui foi Deus mesmo que falou, não foi Satanás não. Abraão obedeceu. No versículo 5, ele obedeceu, caminhou por o caminho de 3 dias. No terceiro dia, versículo 5, disse Abraão aos seus moços: ficai aqui com o jumento, e eu e o moço, no caso o filho, iremos ali, e havendo adorado, observe agora o verbo, tornaremos a vós. Ele cria que Deus ia fazer alguma coisa, mas aquele menino ia voltar com ele. O nome disso é fé. Por isso, a justiça foi imputada a Abraão, porque ele andava pela fé. E o escritor de Hebreus diz claramente que ele cria até mesmo de Deus ressuscitar ele das cinzas. Abraão cria nisso. Por isso ele usou a expressão, tornaremos. Nossa, espetacular, né? No versículo 9... chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaque seu filho e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Gente, eu imagino a dor desse pai, porque eu sou pai. Pensa comigo, eu vou sacrificar o meu filho. Por mais que ele tivesse fé, e tinha realmente, mas com certeza a mente dele estava num reboliço. Deitou sobre o altar em cima da lenha e estendeu Abraão a sua mão, tomou o cutelo para imolar seu filho. Já ia levantando a mão, já o negócio ia descer mesmo. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão! E ele respondeu: eis-me aqui, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Acho que a essa altura o Isaque deve ter soltado o ar, né? Escapei. Escapei. Aí continua. E chamou, e então, versículo 13, e então Abraão levantou os seus olhos, e foi aí que ele viu, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos chifres, no mato. Foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. Foi aí que ele viu Jesus. Isso era um tipo de quem? De Cristo. Jesus era o Cordeiro. É o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus iria ser imolado. Nesse dia, quem Abraão viu e se alegrou, foi quando ele viu quem? Jesus. Esse Cordeiro representava quem? Jesus. Estão olhando sobre ver? Vocês estão prestando atenção sobre ver? Ver. Olhar para Jesus. Fixar os olhos em Jesus. O foco em Jesus. Vamos lá, vamos em frente. Hebreus capítulo 12. O problema nosso é porque é fácil a gente tirar os nossos olhos de um lugar. É fácil a gente não focar. É fácil. É fácil se distrair. E a distração, algumas vezes, é necessária. Quando você está trabalhando bastante, quando você está muito ocupado, você precisa se distrair. Vai no cinema, pega a sua mulher, vai para o cinema. Assistir um filme bom. Ok? Um filme bom.
né? Sai, vai comer uma pizza. Você está se distraindo, é uma forma disso. Mas, contudo, a distração no momento errado é um veneno. É um problema. A distração no momento errado impede que você prospere. Impede você de prosperar. Na verdade, o que faz você prosperar é justamente o foco aonde você está com os olhos. Vamos lá, Hebreus capítulo 12, versículo 1. Hebreus 12, 1. Obrigado, Pai. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Essas testemunhas que ele está falando aqui, ele está se referindo aos heróis da fé, relacionados lá no capítulo 11, está lá os heróis da fé, ok? Mas eu não vou ler lá. Ele disse, olha, a gente tendo todas essas testemunhas, ele disse, olha, vamos correr a carreira. É interessante que muita gente fala sobre caminhada cristã, mas a Bíblia em parte nenhuma fala sobre caminhar. Ela fala sobre correr. Correr a carreira que lhes está proposta. Correr. Você, não, vamos começando devagarzinho. Não, pelo que a Bíblia diz é meter os pés para frente e bora lá, vamos embora, corre. Olha só, a carreira que nos está proposta. Deixa eu trazer uma verdade que eu estou vendo que tem pessoas novas aqui na igreja. A carreira que nos está proposta é o plano que Deus traçou para você quando você estava no ventre da sua mãe. Esse plano está lá no livro da vida. E você decide fazer o que Deus quer ou não. Se Deus planejou algo para a sua vida, você tem que seguir aquele plano. Todos nós temos esse plano. Ok? Explicou? Então, ele está falando sobre isso. Agora, aí no versículo 2, ele diz como a gente tem que correr a carreira. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Sabe, eu assisto às vezes, vai ter agora as Olimpíadas de Paris, e eu gosto de assistir algumas modalidades, ginástica e algumas outras modalidades. Mas há uma modalidade que eu gosto que é justamente a corrida dos 100 metros rasos. 100 metros rasos. É 100 metros? 100 metros rasos, isso mesmo. E normalmente tem uma câmera que fica de frente para os corredores, de frente mesmo, eles ficam ali, de frente. E eu gosto de ver por essa câmera, porque eles olham para frente, eles não olham para o lado enquanto estão correndo. Eles não fecham as mãos para poder ter o mínimo resistência ao vento, eles abrem as mãos para passar o vento reto, correndo, e eles não olham para o lado, eles olham para frente. Eles só olham para o lado quando chegou lá. E interessante é que o povo grita o nome, grita e faz, quem está na arquibancada, mas eles não dão nem bola, olham para frente. É esse tipo de carreira. É assim que temos que olhar para Jesus. O que aconteceu com você? No seu ministério, no seu chamado? O que aconteceu? O que fez você diminuir a carreira? O que fez você abandonar a carreira? Eu te digo com certeza, eu nem conheço você, nem sei de você, mas com certeza foi a distração. A gente se distrai. E muitas vezes a gente se distrai com problemas. Pastor, quando você está focado em algo, muitas vezes vem problemas, vem para ocupar o teu tempo e a tua mente, para você tirar os olhos do alvo. Fica ali lutando, aquele problema nunca resolve nada, é só ali, em lugar de entregar logo para Deus, e colocar, não, fica ali tentando. Vocês estão entendendo isso? Há um chamado na sua vida, Ivan. Há um chamado na sua vida, meu filho. Deus tem um chamado na sua vida e você sabe disso. É hora de correr, Ivan. É hora de deixar o passado para trás, Ivan. Meta a carreira, Ivan. Porque o patrão está voltando. E quer encontrar você ativo, trabalhando para o Senhor.
Há um chamado na sua vida, meu filho. Há um chamado. Mantém isso, mantenha o foco. Mantenha o foco, Ivan. Só isso. E corre. Não é devagar, não, é correr mesmo. Porque o patrão está voltando. E a Bíblia diz que cada um dará conta de si a Deus. É isso que você tem que fazer. Eu vejo que muitos cristãos, eles dizem, eu sonho com tanta coisa. Tem gente que chegou para mim e disse isso. Pastor, eu tenho um sonho, eu sonho com isso, eu sonho com aquilo. Nada contra os sonhos, gente. Nada. Mas a arena do sonho não é a arena da fé. Você precisa sair da arena do sonho e entrar na fé. O sonho diz será, a fé diz está feito. Por isso que Jesus é considerado o autor e consumador da nossa fé. Por causa disso. Quando você considera como feito aquilo que Deus já fez, rapaz, nada te segura. Nada te segura. A falta de dinheiro não pode parar você se os seus olhos estiverem voltados para Jesus. Logo a provisão chega. Logo a provisão chega. De um jeito ou de outro chega. Por quê? Porque Deus que dá a visão, Ele dá a provisão. É simples assim. Então continua, presta bem atenção nisso. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Onde nós estamos juntamente com Ele, também sentados com Ele. Olhe para Jesus. Sabe, quando você enfrentar algum problema, alguma dificuldade, é claro que você pode procurar o pastor, eu estou disponível. Deixa que seja no Telegram, claro, eu não uso aquele aplicativo inferior do submundo chamado WhatsApp, não. Mas, amém. Mas, meu irmão, procura saber o que é que Jesus diz. O que é que a palavra de Deus diz acerca de uma situação? O que é que a Bíblia fala acerca de uma situação? O que é que ela diz? Aí você faz. A minha irmã, eu não sei se ela ainda tem, mas ela tinha uma pulseira que ela sempre usava, e nessa pulseira estava: em teus passos, o que Jesus faria? Em teus passos, o que Jesus faria? Olha para Jesus, imita Jesus, veja o que Jesus falava e faz a mesma coisa, do mesmo jeito, porque se Jesus agradou o Pai, você também pode agradá-lo, se você estiver olhando para Ele. Amém, queridos? Essa foi a palavra que Deus mandou que eu trouxesse nessa noite. No próximo domingo nós vamos ter a ceia. Tanto pela manhã como pela noite eu vou estar ministrando. Não falte. Há uma palavra de Deus para você. Amém? Há uma palavra de Deus para você. Amém? Glória a Deus. Olá! Muito bom ter você até agora aqui conosco, ouvindo essa palavra. E eu tenho certeza que você foi amplamente edificado com isso. E eu quero te dizer que não para por aqui. Deus tem um presente para você. Se você ainda não confessou Jesus como seu Salvador, eu te convido a fazer essa oração de confissão comigo, porque através dessa oração de confissão você vai ter uma nova vida, a própria vida de Deus dentro de você. Repita esta oração comigo. Deus, eu confesso que Jesus é o meu Senhor e eu creio que Ele ressuscitou dentre os mortos através do Teu Espírito e eu faço dele o Senhor da minha vida. Eu recebo a vida de Deus dentro de mim. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigada. Agora que você fez a sua confissão, você faz parte da família de Deus. Eu quero que você clique neste link aqui abaixo e você deixe o seu contato, que nós iremos entrar em contato com você para lhe conhecer melhor e dar as boas-vindas a você, a essa grande família. Prospere e avance.